Olá, eu sou o Thiago e eu e o William Krause a gente vai apresentar sobre o nosso trabalho final da disciplina de visão computacional. Nosso trabalho consiste na aplicação da visão computacional na transcrição de notas e acordes em piano. Em resumo, o nosso resultado esperado é que a gente consiga uma aplicação para identificar o momento em que determinadas teclas são pressionadas, com base puramente no posicionamento das mãos e também na mudança sutil do sombreamento das notas. A gente também quer conseguir identificar a área do teclado e a posição de cada tecla, uma certa tolerância à variação de luminosidade e também o ângulo da câmera. Nós vamos dividir essa apresentação em três partes. Primeiro, a gente vai falar da identificação das teclas pressionadas, no qual a gente teve que desenvolver um software próprio para fazer a gravação do dataset, treinamento e também os testes. Depois a gente vai falar um pouco sobre a identificação da área do teclado, como que foi feito, e depois eu vou partir para a demonstração em vídeo. O nosso pipeline atual ele é assim. A gente começa com a gravação do dataset. Na primeira parte da disciplina, a gente mostrou que era assim que a gente estava fazendo nosso dataset, só gravando uma parte do teclado e rotulando automaticamente pela saída MIDI. Adquirimos um tripé de 2,1 metros. A câmera que a gente está utilizando é essa e o modelo do teclado é aquele ali que está aparecendo, o Casio CTK 3500. Essas são as oitavas do teclado. Essas são as teclas brancas e essas são as teclas pretas. A rotulação ela é feita automaticamente porque a gente conecta o teclado no software usando um cabo MIDI e aí a câmera é ligada ao mesmo tempo e o software captura exatamente qual é a tecla que está sendo pressionada e já rotula automaticamente. Então, por exemplo, aqui a gente teria uma sequência de 3 frames. O primeiro frame ele é disparado exatamente quando a pessoa começa a tocar a tecla. Estou aqui agora com o programa aberto na área de gravação. Eu vou colocar para gravar algumas entradas do dataset para a mão esquerda. Vou colocar as notas de forma automática para ele já rotular automaticamente. E vou colocar que eu vou usar um dedo só. Agora eu vou ligar o recording. Vou deixar as configurações dessa forma mesmo. Lembrando que a gente já tem o auto crop, então ele automaticamente pega a área do teclado. Se eu colocar minha mão por cima, ele vai cropar errado. Mas se eu tirar, ele vai cropar corretamente usando visão clássica. Certo, já salvou algumas entradas. As entradas estão um pouco diferentes. A iluminação, o contraste da imagem. Isso porque a gente tem essa opção aqui de perturbar o save. Então a gente escolhe um delta. Então, por exemplo, a luminosidade da imagem pode aumentar ou diminuir em até 30. Mesma coisa para exposição, contraste, a perspectiva e também o offset da câmera. Isso faz com que o nosso modelo não fique acostumado a determinadas entradas. Por exemplo, eu gravo num horário do dia e vou testar em outro horário e ele para de funcionar, porque ele não estava acostumado com aquela iluminação. E isso poupa tempo para a gente não ter que gravar várias vezes a mesma tecla, porque ele já reproduz os frames duplicados, triplicados, tem uma chance dentro do código dessa variação acontecer. Outro detalhe interessante é que existe uma chance de aproximadamente 40% de quando você gravar uma entrada no dataset, ele automaticamente captura alguns frames que não estavam onde não estavam sendo pressionadas nenhuma tecla. Isso porque o modelo, nas primeiras vezes que a gente testou, aconteceu que, como não tinham muitas entradas, com nada sendo tocado, ele sempre chutava que alguma tecla estava sendo pressionada. Mesmo quando você, por exemplo, passa só a mão por cima do teclado sem tocar nada, ou só quando realmente o teclado não está tendo nenhuma entrada. Nosso objetivo era fazer uma interface unificada, para que a gente não precisasse ficar trocando de contexto para treinar, para testar e para gravar o dataset. Então a gente tem esse campo de recording que eu já mostrei, o parte de teste eu vou mostrar depois. Agora eu quero falar um pouco sobre o treino. Bom, para treinar a gente clica nesse botão aqui e a gente tem essas duas opções aqui, para fazer o dataset de treino e para fazer o dataset de teste. Basicamente, aqui ele vai pegar todos os frames dessa pasta. Pode acontecer de ter muitas entradas vazias e ele, se ele não equilibra essas notas que não tem nada esses frames que não tem nada sendo tocado, o modelo acha que nunca tem nada sendo tocado e chuta errado. Aqui a gente coloca o nome do dataset, de treino e de teste. Lembrando que a gente está usando 20% para teste e 80% para treino. A gente seleciona o número de épocas, o tamanho do batch e também a saída do modelo, o nome e onde ele vai ficar.
E Start from Scratch é para ele apagar, criar, particionar o dataset do zero na hora de treinar. Então eu posso selecionar um existente aqui para não ter que a gente dividir o dataset. Vou colocar aqui, por exemplo, uma época, só para a gente poder testar rapidinho. E vou colocar aqui teste vídeo. Também é possível selecionar outro dataset, se necessário, mas eu vou clicar aqui em treinar. Agora ele está calculando o peso das classes, né, para não deixar muitas notas que são mais comuns de serem tocadas mais frequentes no dataset, porque senão o modelo tem muita chance de inferir errado. E aqui ele já está testando a primeira época. Então aqui na esquerda é a nota que é de verdade e aqui é as notas que ele está chutando. Então ele está chutando que tem muitas notas sendo tocadas, né? Aí esse index ele pode ir de 1 até 61, porque são 61 classes, né? 61 teclas. E aqui é a loss. Como eu coloquei para treinar só uma época, eu vou esperar aqui para a gente ver o resultado. E pronto, terminou de treinar. Então, aqui na tela de teste é quase a mesma coisa da tela de gravação. A gente também tem o auto crop e aqui a gente tem o principal que é para a gente escolher qual modelo a gente quer usar. Eu vou dar um refresh aqui e vou carregar o teste vídeo que a gente acabou de treinar. Obviamente ele vai estar horrível porque ele treinou uma época só e treinou com um dataset incompleto. Porém já dá para ter uma ideia do fluxo, de como é que a gente executa o pipeline. Eu vou deixar o autocrop desligado. E aqui ele mostra quais teclas que o modelo acha que estão sendo pressionadas. A gente pode fazer um teste e aumentar esse threshold, que seria tipo o tanto de certeza que ele tem que ter, vai de 0 até 1, né? Que ele tem que ter para apitar que aquela tecla está sendo tocada. Então subindo aqui ele já não já não fala mais. E se a gente comparar isso com um dos modelos mais atuais que a gente tem, né, que tá mais treinado, mas tá com a acurácia maior, que seria esse, a gente vê que tá bem diferente, né? Esse aqui tá dizendo que eu tô apertando C2, e eu realmente tô apertando C2. Então aqui é C, D, E, F, G, A. Então esse modelo tá bem mais preciso, claro, ele ainda tem uns erros, porque não tem entradas no dataset o suficiente, porém já dá pra ter uma ideia. Aqui realmente é C, que é o B, né? Então ele mostra também um log de que foi apertado e solto a tecla. Ele fala o tanto de certeza que ele tem que aquela tecla específica está sendo pressionada. Então, por exemplo, aqui ó, C2 ele tem 100% de certeza, ele está em 1, que está sendo pressionada. Aqui também. Mas o interessante é que a gente também pode, por exemplo, tocar com duas mãos. Então aqui eu estou tocando o Dó dessa oitava, que é o C2, e o C7 ele está corretamente dizendo que é o C2 e o C7. Mesma coisa para cá. Então ele está inferindo corretamente, mesmo a gente não tendo entradas pro dataset fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, né? Mas ele consegue separar e dizer que são essas notas que estão sendo tocadas. Se eu passar a mão assim, bem rápido, mesmo sem tocar nada, ainda dá esses bugs, mas é por conta que esse modelo não é o mais atualizado. Mas no geral, ele está funcionando muito bem para uma tecla. E até duas teclas ele funciona bem. Tem essa área de gravar preset, porque a gente percebeu que era um grande problema a gente depender de estar com o setup todo montado, às vezes queria rodar em outra máquina, testar, e aí era muito inconveniente ter que estar com o setup montado. Então a gente fez esse sistema de presets, onde a gente começa a gravar um preset. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu vou gravar tocando essa e essas aqui. Aí eu termino a gravação, ele vai automaticamente salvar esse MP4. E aí, quando eu quiser testar, na interface de teste, eu tenho aqui, eu seleciono o modelo, por exemplo, esse aqui. E aí eu venho aqui no preset, vai ficar rodando. Aí eu posso pausar, se eu quiser. Então, por exemplo, quero pausar exatamente nesse frame aqui para ver como é que o modelo se comporta. Quero alterar brilho, exposição para ver se o resultado do modelo vai mudar.
Também posso ir passando pelos presets. Então esses são outros que eu já havia gravado. E isso é muito útil na hora de estar testando o modelo. Então a gente não precisa depender de estar com o teclado ligado. E claro, também posso ligar o modo câmera e testar dessa forma, assim, dessa forma mesmo, né?